Olá, boa noite. Está no ar o Nova Notícias e vamos falar agora do município de Limoeiro. O prefeito Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima foi multado no valor de R$ 4.591,50. De acordo com o TCE, a causa deve ser as contratações ilegais e a ausência de comprovações de fundamentação fática legítima. De 141 contratações autorizadas pelo senhor Orlando Jorge e analisadas pelo tribunal, 101 foram julgadas ilegais. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Pernambuco no dia 12/7. Conforme o relator do Tribunal de Contas, o gestor municipal possui o prazo de 15 dias para o pagamento da multa. A assessoria jurídica do prefeito anunciou que irá recorrer da decisão, tendo em vista que a decisão do tribunal não foi unânime. E vamos falar agora da cidade de Vitória de Santo Antão, onde um carro colidiu com uma moto e o motorista não apresentou CNH nem também documentação. Vamos ver. O acidente envolvendo a moto de 300 cilindradas e o carro de passeio foi registrado por volta das 9 da manhã desta segunda-feira na Avenida Henrique de Holanda, em Vitória, bem em cima do viaduto do Cajá. Após colidir no paralamas dianteiro, o piloto da moto, que apresentava sinais de embriaguez, caiu e ficou com algumas escoriações pelo corpo. Ao ser abordado pelos agentes da AGETRAN, o homem não apresentou CNH nem documento da moto, apenas um RG. Nós estávamos fazendo ronda, motorizada do centro aqui para o João Murilo, dando essa ronda normal, e nos deparamos com esse acidente de trânsito. O colega que foi atingido, Jackson, um Fox e uma moto XRE 300, colidiu do seu carro, ao lado do seu carro, e aí nós paramos, isolamos o trânsito no momento, foi solicitado o SAMU, e detectamos que o cidadão da moto encontra-se no estado de embriaguez daquele, deitado o tempo no chão, certo? Falando coisas, balbuciando, com vestimenta totalmente desarrumada e não querendo apresentar nenhum tipo de documento. Foi preciso o menino do SAMU solicitar, e ele só deu a identidade a pulso. Disse que era um cidadão, que não era bandido, e não era isso que a gente estava querendo dizer com ele. Então nós agora vamos tomar as providências, é normal, A questão da alcoolemia, levar ele para o João Murilo para ser socorrido, a questão de fazer os curativos e posteriormente a DP, Devido à colisão, além do paralamas, o veículo quebrou o retrovisor do lado do motorista e rasgou o pneu. Já a motocicleta quebrou a bengala e amassou o apoio do pé. A sandália do condutor ficou presa. O SAMU foi acionado, prestou atendimento à vítima e a conduziu ao Hospital João Murilo de Oliveira. Uma das faixas da via ficou interditada para o atendimento. O motorista do carro não sofreu nenhum ferimento. A moto e o veículo foram removidos do local. Ainda em Vitória de Santo Antão, a construção de quiosque para os comerciantes são anunciadas pelo prefeito do município em praça pública. O anúncio da construção dos quiosques foi feito na tarde desta segunda-feira, dia 11, numa apresentação entre as duas praças no bairro do Livramento, mesmo local onde serão construídos. Um projeto virtual exibido num telão mostrava o modelo dos quiosques, que serão feitos de alvenaria e terão cerca de 12 metros quadrados. As estruturas serão entregues aos comerciantes que atuavam na Praça Félix Barreto e tiveram seus pontos demolidos durante uma reforma da praça. Alguns atuavam no local há quase 30 anos. Ao saberem que as obras estavam prestes a começar, eles não esconderam a alegria. A gente fica feliz, Feliz porque ele prometeu e agora está cumprindo. Aquilo que ele prometeu, a gente sentiu muito animado. Eu mesmo fiquei entusiasmado com isso aí, Sinto muito feliz. Primeiramente Deus, segundo o prefeito da cidade. Agora me diga uma coisa, o senhor vai continuar vendendo a mesma coisa? Do que eu vendia. Mesma coisa? Mesma coisa. Só vou diminuir negócio de cerveja em garrafa, mais lanche. Além de populares, o evento contou com as presenças de várias autoridades. O prefeito Paulo Roberto ressaltou a importância de continuar trabalhando em prol da cidade. É como eu digo, a cada dia uma nova vitória. Hoje é mais uma ordem de serviço para que a cidade da Vitória de Santo Antão comece a ter as obras que realmente ela deseja. Um conjunto de praças como esse que a gente tem aqui, a Praça Leão Coroado, Praça da Restauração,
Praça Padre Félix Barreto e a Praça 3 de Agosto merecem realmente ter, num local desse, quiosques que venham atender a população e assim a gente possa fazer com que a população vitoriense não só tenha a Praça da Matriz, mas essa bela Praça do Livramento para poder frequentar. Ô prefeito, o que é que esses comerciantes podem comercializar aqui? O que está autorizado para eles? Olha, tudo que puder ser vendido em quiosques. Evidentemente, nós não iremos permitir que seja feito da mesma maneira que era realizado na antiga Praça Padre Félix Barreto. Aqui não são bares e restaurantes, aqui são quiosques. E nesses quiosques a gente pretende, e a população também pretende, que a praça sirva de um ponto de apoio para esses quiosques, assim como os quiosques, esse ponto de apoio para a população. As obras iniciaram nesta terça-feira, dia 12, e devem ser concluídas em no máximo 120 dias. Ao todo, serão 8 quiosques destinados a comercializar lanches e bebidas. E vamos falar agora da Covid-19. Em mais de 10 países, uma nova subvariante foi detectada. Confira os detalhes. A nova subvariante já está em mais de 10 países. Foi detectada na Índia e se espalhou para o Japão, Austrália, Alemanha e Estados Unidos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que a OMS monitora de perto a evolução da subvariante. Has also been detected, which we are following. A BA.2.75 tem 9 mudanças na proteína spike, responsável por ligar o vírus às células. É mais um momento em que vemos as variantes se evoluindo no sentido de ganhar mais afinidade, provavelmente com o receptor celular, e com isso poder ter um padrão de disseminação aumentado. Como a descoberta da subvariante é recente, ainda não existem dados para confirmar que ela é mais grave ou mais transmissível que as demais. E por enquanto não está no Brasil, que tem como predominância outra subvariante, a BA.5. Mas a proteção contra essa e outras variantes segue a mesma. Para auxiliar o bom trabalho que as vacinas fazem em relação a bloquear sinais clínicos mais graves, a gente também bloqueasse a transmissão. E uma ferramenta importante para bloquear a transmissão é, obviamente, o uso de máscara. Se a gente pudesse associar isso, talvez a gente pudesse até ter menos receio do que pode acontecer em relação a quando chegam essas variantes, elas começam a se disseminar. E no Brasil, a produção de motocicletas tem um alto aumento se comparado ao mesmo período em relação ao ano passado. As motos produzidas são direcionadas ao uso nas zonas urbanas. O balanço divulgado pela Abraciclo revelou que de janeiro a junho deste ano, o Brasil produziu 671.293 motocicletas. Este número representa uma alta de 18% na comparação com os 6 primeiros meses do ano passado. Somente o mês de junho apresentou queda, com 101.695 veículos saindo das linhas de montagem, ante 129.781 em maio. Com relação a junho de 2021, a queda foi de 3,6%. O total de motocicletas vendidas nos 6 primeiros meses deste ano chega a 636.565, um aumento de 23,1% em comparação com o mesmo período de 2021. Com relação aos emplacamentos, o mês de junho apresentou uma queda de 9,4% na comparação com maio, mas elevou em 13,3% o que foi registrado no ano passado. A categoria mais vendida, segundo o balanço, foi aquelas desenhadas para uso nas cidades, conhecidas como City, seguida pela Trail, que são mais leves, com suspensão de curso longo e paralã mais altos. Em terceiro lugar no ranking está a Motoneta. Com relação às exportações, o resultado no primeiro semestre mostrou um recuo de 4,4%, mas o mês de junho registrou uma elevação de 4,2% em relação ao ano passado. E da produção industrial brasileira, a gente vem para a saúde em Pernambuco. Devido às fortes chuvas dos últimos períodos, o número de casos de leptospirose apresentou um aumento significativo se compararmos ao mesmo período do ano passado. Os problemas causados pelas chuvas não ficaram apenas nas barreiras e nas áreas cortadas por rios e canais,
Mais de um mês após a maior tragédia provocada durante o período, o número de casos confirmados de leptospirose dobrou no Recife em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o número de casos suspeitos é mais assustador. Saltou de 28 para 185, um acréscimo de 570%. Esses dados foram divulgados nesta segunda pela Secretaria de Saúde do Recife. Apesar do aumento alarmante no número de casos, apenas 2 mortes foram confirmadas esse ano e nenhuma delas aconteceu na capital. 2 homens de 25 e 31 anos de idade morreram entre os dias 12 e 19 de janeiro desse ano, nos municípios de Olinda e Jaboatão dos Guararapes. A leptospirose é uma doença transmitida pela urina de um animal infectado pela bactéria Leptospira. O transmissor mais comum é o rato. Ingerir água ou alimentos contaminados ou entrar em contato com água suja são as maneiras de contrair a doença. A grande preocupação são os sintomas. É que eles são muito parecidos com os da gripe, com dores de cabeça, febre, enjoos e dor de garganta. Por isso, muitas pessoas não procuram médicos ou acabam sendo diagnosticadas de forma errada, o que pode levar ao agravamento do quadro, chegando até a morte. Por se tratar de uma doença comum no período, é necessário que as pessoas procurem unidades de saúde e informem ao médico que tiveram expostas à água suja durante as chuvas. A Secretaria Municipal de Saúde ainda fez um alerta. Lavar os alimentos, como frutas e verduras, e mantê-los bem guardados são maneiras eficientes de prevenção, assim como manter as caixas d'água tampadas, vedar pequenas aberturas em portas e paredes e lavar bem latas de bebidas e garrafas antes de consumir. A orientação da Secretaria de Saúde é que as pessoas evitem o contato com a água de chuvas, não sendo possível, tem que se proteger com o uso de botas de borracha ou o uso improvisado de sacos plásticos e mesmo não sendo possível e tendo que entrar em contato com essas águas, logo após esse contato, as pessoas lavem a área que entrou em contato com as águas com água e sabão para evitar a propagação da doença. O Nova Notícias vai para um rápido intervalo e na volta vamos ver a invasão de uma residência no bairro do Hipódromo, em Recife. Diversas promoções já estão estourando na casa de maior variedade da cidade. A Casa Primor dispõe de tudo que a senhora dona de casa precisa, desde roupas, cama, mesa, banho, decoração e muito mais. Vamos correr, pessoal, porque o arraiá de preços baixos já começou na Primor. Você tem Marcelo Veículos. Marcelo Veículos está localizado na PS 50 em frente ao Ceru. Você vai encontrar o menor preço e a maior qualidade em veículos novos, seminovos e utilizados. Compra, vende, troca e financia. Não esqueça deste nome, Marcelo Veículos. E estamos de volta. Na zona norte do Recife, um meliante invadiu a residência no bairro do Hipódromo. Os vizinhos filmaram a ação e entraram em contato com a polícia, que chegou logo em instantes fazendo a abordagem dos meliantes. Vamos acompanhar. Os criminosos foram flagrados por moradores invadindo uma casa na rua Martim Ribeiro, no bairro do Hipódromo, zona norte do Recife. Observe que enquanto um pula o portão da casa, o outro fica do lado de fora, dando cobertura. Um morador filma tudo enquanto aciona a polícia. Os policiais chegaram rápido e fizeram a abordagem. Nem deu tempo dos criminosos tentarem fugir. Os 3 foram presos com vários pertences retirados da casa.
Eles foram levados para a delegacia do Espinheiro, mas como o proprietário do imóvel não compareceu à delegacia para dar continuidade à ocorrência, os criminosos foram liberados. Poucas horas depois, um deles reaparece, desta vez invadindo um condomínio no mesmo bairro. Observe que ele ainda está com a roupa usada no momento em que foi preso, durante a invasão à casa que falamos no começo da reportagem. Ele sobe um poste e pula o muro. O criminoso nem se intimida pelo fato do local ter cerca elétrica. O alvo dele seria a fiação do local. O homem enrola os fios que consegue retirar e aos poucos vai saindo do campo de visão da câmera. De acordo com os moradores, a retirada de parte da fiação elétrica trouxe enormes prejuízos. Diversos equipamentos eletrônicos foram danificados em vários apartamentos. E vamos saber agora os principais fatos da capital federal. Napoleão de Castro, direto de Brasília. Boa noite, cumprimentar a você e ao nosso telespectador. Nesta noite de terça-feira, a gente volta de Brasília, Congresso Nacional, Salão Verde da Câmara. Num dia importantíssimo, tivemos pela manhã sessão do Congresso Nacional, com a aprovação da LDO, e nesse momento nós estamos aí caminhando para outra sessão, só que na Câmara com temas relevantes. A PEC 11, que trata da questão dos profissionais de enfermagem, mas também, que tem sido exatamente a grande luta de Brasil, a questão social no país, com o aumento do Auxílio Brasil, a questão dos combustíveis e tudo mais. Eu estou aqui ao lado do deputado Danilo Forte, ele que está em dois momentos, nesse momento importante para o Brasil. Foi o autor do PLP 18/2022, que regulamenta e fixa a alíquota do ICMS dos combustíveis, energia elétrica, transporte e comunicações, e é o relator dessa PEC de benefícios que está hoje no plenário, Ulisses Guimarães. Um momento importantíssimo diante da situação de crise que a sociedade tem vivido no país, né, deputado? Sem sombra de dúvida, esse é o momento da gente dar uma arrumada no Brasil. 30 milhões de brasileiros passando necessidade, num país que é o segundo produtor de alimento do mundo, um país que todo mundo reclama desde a Constituinte, que tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Todo mundo diz que tem que baixar imposto e a gente conseguiu baixar imposto, né, enquadrando bens essenciais para a vida de qualquer pessoa, como combustível, energia, telecomunicação, pegando inclusive telefonia celular e internet e transporte público, e agora induzindo recursos para irrigar na base da sociedade. Exatamente as famílias mais pobres são as que mais sofrem com a inflação e com a carestia. E agora com o aumento do auxílio emergencial de R$ 400 para R$ 600 reais, com um vale gás que vale um bujão de gás. Porque com R$ 56 você não compra um bujão de gás em lugar nenhum do Brasil, de 13 quilos. E agora você com 120 compra. Então, quer dizer, você vai ter condição de comprar um bujão de gás. Você tendo esse auxílio do caminhoneiro que sofre com a alta do diesel, que não depende só de nós aqui no Brasil, por causa, inclusive, da questão internacional do aumento dos derivados dos combustíveis fósseis. Também a questão do auxílio ao taxista, a questão do amparo à agricultura familiar, inclusive porque tem sofrido também com relação ao seu mercado. E a manutenção da paridade do álcool, do etanol com a gasolina, porque nós vamos injetar aí 3,6 bilhões de reais para garantir aquela paridade do preço do álcool, regulando na faixa de 60%, 70% do preço da gasolina, para ter aí uma oportunidade maior, inclusive de combustíveis variados e menos contaminação do ar na emissão de carbono. Então, acho que é uma medida importante para o Brasil, vai dar uma nova dinâmica à economia e vai ajudar o Brasil, inclusive, no próximo semestre, a voltar a crescer. Todas com resultado imediato, o que é mais importante. O combustível já está aí uma prova, né? Inclusive os estados, 25 estados do Brasil já adotaram. O último foi o estado de Ceará, que votou hoje de manhã na Assembleia, uma manobra que alguns estados fizeram, né, de mandar um projeto de lei para a Assembleia, que é desnecessário, mas mandaram, mas graças a Deus já foi votado. E a população já está vendo na bomba de gasolina a redução dos preços, porque muita gente também dizia que baixar imposto não baixava preço, está aí real, baixando. Hoje a ANEEL já determinou também a revisão da tarifa de 14 concessionárias de energia, aquelas que lá atrás deram aqueles aumentos astronômicos. Nós vamos neutralizar aqueles aumentos, tanto com a questão do PLP 18, de minha autoria, como também com a questão do 1280, que traz aquele recurso que estava preso na bitributação
ICMS sobre o PIS e o COFINS, porque aqui no Brasil você paga imposto em cima de imposto, isso está errado, a gente está acabando com isso, se Deus quiser, e com essa dinâmica você vai também dar mais segurança jurídica e mobilidade, né, diminuindo a burocracia e aumentando inclusive a oferta de emprego, porque à medida que a economia se movimenta, também você consegue ampliar, né, a oferta de emprego, o que é fundamental para sair da crise. Muito bem, muito obrigado ao deputado Danilo Forte, de Brasília, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. O Nova Notícias volta em instantes. Em Limoeiro você tem a Ponto Autopeças e Serviços, trabalhando com diversas marcas e modelos de carro, atendendo no telefone 3628-0118 ou no WhatsApp 99254-4763. Aceitamos todos os cartões. Faça-nos uma visita. Ficamos aqui localizados na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, número 632, do Ponto Certo, em Limoeiro, Pernambuco. Venha para a Ponto Autopeças e Serviços. Só aqui na Autoescola Zanata Trânsito, você tira sua primeira habilitação em menor tempo e concorre a prêmios até o fim do ano. E além das melhores formas de pagamentos, com cashback você recebe uma porcentagem de dinheiro de volta na hora. Já pensou? Só aqui você tem o menor preço e as melhores vantagens. Tá esperando o quê? Vem agora mesmo para a Autoescola Zanata Trânsito, formando condutores em toda a região. Unidades em Carpina, Araçoiaba e Lagoa de Itaenga. E chegou a hora de darmos um giro pelo mundo nos principais acontecimentos nas últimas 24 horas. Vamos ver. Os ministros das Finanças da União Europeia aprovaram um pacote adicional de ajuda financeira à Ucrânia de 1 bilhão de euros, o que eleva a 2,2 bilhões o total da assistência ao país. De acordo com o ministro das Finanças da República Tcheca, o pacote adotado permitirá a Kiev cobrir suas necessidades urgentes e garantir o funcionamento da infraestrutura crítica. Esta é uma iniciativa no valor máximo de 9 bilhões que a comissão propôs em maio. De acordo com o ministro ucraniano das Finanças, Sergei Marchenko, o país precisa de quase 5 bilhões de dólares por mês para manter a economia funcionando. O FMI calculou o déficit da balança de pagamentos da Ucrânia em 14,3 bilhões de euros. O euro alcançou pela primeira vez a paridade com o dólar nesta terça-feira, desde o início da circulação há 2 décadas. A desvalorização da moeda europeia frente à norte-americana vem sendo acentuada por conta de preocupações de que uma crise de energia levará a Europa a uma recessão. Ao mesmo tempo, a moeda norte-americana segue sendo valorizada pelas expectativas de que o Banco Central aumentará as taxas de juros mais rapidamente que o esperado. Os operadores do mercado temem uma grande crise energética na União Europeia devido à interrupção do fluxo de gás russo que chega pelo gasoduto Nord Stream 1, atualmente em manutenção. Um cenário de recessão pode dificultar os planos do Banco Central Europeu, caso a instituição queira pôr fim à política de juros baixos e passar a subir a taxa para combater a inflação que agrava a situação. Centenas de bombeiros lutam contra um incêndio que ameaça as majestosas sequoias do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, onde as chamas avançam devido ao calor e à seca que assola o oeste dos Estados Unidos. O fogo arrasou quase 1.000 hectares na floresta que abriga mais de 500 exemplares dessa árvore gigantesca. Estima-se que o pomposo grizzly, uma das grandes atrações turísticas do lugar, tenha entre 2.000 e 3.000 anos, o que a transforma em uma das árvores mais antigas do parque. O incêndio, batizado de Washburn, começou na tarde de quinta-feira, na trilha do mesmo nome, na Floresta das Mariposas, onde estão as gigantescas sequoias. As causas estão sendo investigadas. O fogo cresceu devido às altas temperaturas e aos baixos níveis de umidade do fim de semana.
Com orações, flores e bandeiras envoltas em fitas pretas, o Japão se despediu nesta terça-feira de Shinzo Abe, uma figura que dominou a política como o primeiro-ministro a ficar mais tempo no cargo. Multidões lotaram as calçadas com uma forte presença policial, enquanto o carro funerário que transportava o corpo de Abe partiu de um templo no centro de Tóquio em uma procissão pela cidade. Com quase uma dúzia de helicópteros circulando no alto, as pessoas se curvavam com as mãos entrelaçadas em orações, enquanto o carro funerário passava em um cortejo. O assassinato de Abe na sexta-feira por um homem empunhando uma arma caseira chocou uma nação onde tanto o crime com armas quanto a violência política são extremamente raros. O cortejo fúnebre passou pelo coração político da capital, Nagatacho, onde centenas de pessoas fizeram fila em frente ao prédio do parlamento, onde Abe entrou pela primeira vez como jovem parlamentar em 1993, após a morte de seu pai político. A NASA revelou a primeira imagem científica e colorida do telescópio James Webb, o mais poderoso já construído no mundo. Perante os olhos do presidente Joe Biden, que considerou um dia histórico, e do mundo, foi revelada a imagem mais distante do universo alguma vez captada. Nela é possível ver as primeiras galáxias formadas logo após o Big Bang, há mais de 13 bilhões de anos. O James Webb, avaliado em 10 bilhões de dólares, foi lançado em dezembro do ano passado. Ele tem como missão realizar todo tipo de observações nos céus e 2 objetivos bem definidos: tirar fotografias das primeiras estrelas do universo e sondar planetas longínquos para ver se podem ser habitados. O Nova Notícias Limoeiro fica por aqui. Nosso encontro é amanhã, às 7 da noite. Boa noite.